Muito bom, nós estamos chegando lá, irmãos. Estamos no capítulo 18. Os irmãos estão animados aí até o fim ou não? Nós pulamos aí uma quarta-feira, né? Mas agora retomamos. E eu espero que os irmãos estejam aprendendo, tanto quanto eu estou aprendendo, cada vez mais, as lições do Apocalipse. E espero que vocês estejam fazendo realmente bom proveito desses momentos aqui especiais de estudo desse texto. Nós chegamos aí, ou estamos, estudando aí, nesses últimos capítulos, nós estamos estudando aí a derrota, a queda dos inimigos da igreja, ou dos inimigos de Cristo. Esses últimos estudos aí, o foco tem sido essa batalha final entre Satanás, nas suas diversas manifestações, contra a igreja de Jesus. O nosso olhar é para o futuro, porque nós estamos estamos aprendendo de coisas que vão acontecer muito próximos à segunda vinda de Cristo e à consumação de todas as coisas. Nesse capítulo especialmente, a igreja está glorificada e o juízo de Deus está acontecendo. Quando eu falo com os irmãos, e a beleza do estudo do Apocalipse não podemos perder esse foco, de que, embora o nosso olhar ele vá para o futuro, nós não podemos perder de vista que essa batalha que é narrada aqui, ela já está acontecendo. Desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, nós estamos caminhando para o fim. A partir do momento em que Cristo veio a esse mundo e morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, nós já estamos começando os últimos tempos. Nós já estamos começando o fim. É importante que vocês tenham essa visão. Muitas vezes a gente lê a Bíblia e tem a intenção de que quando a Bíblia diz assim, últimos tempos, é daqui para frente. Mas não. Os últimos tempos, conforme o texto bíblico, eles começam na primeira vinda de Cristo. Quando o apóstolo Paulo e outros escritores descrevem últimos tempos, para eles, a vinda de Cristo era amanhã, era logo ali, era iminente. Assim também para nós. Quando nós estudamos esses textos aqui, parece que é agora a volta de Cristo. Concordam comigo? Quando você lê os escritos de Paulo, você tem essa sensação de que Paulo tinha aquela certeza de que Jesus Cristo ia voltar já de imediato. Porque Paulo está vivendo já os últimos tempos. Porém, esses últimos tempos, quando se aproxima a segunda vinda de Cristo, eles se tornam mais intensos. A batalha se torna intensa. O contra-ataque de Satanás contra a igreja se torna mais intenso. O ataque, ou a ação de Jesus e da igreja contra Satanás também se torna mais intensa. De certa forma, eu e você estamos vivendo nesse contexto de batalha. A batalha, ela pode ser descrita em dois níveis. Um nível pessoal. Existem batalhas que você trava, que eu travo, que são minhas. Batalhas que são suas, no campo espiritual. E existem batalhas que são nossas. Existem batalhas que são comuns a todos nós. Então é importante você, ao ler esse texto, trazer isso para a sua vida hoje.
aplicar isso na sua vida. Eu e você, nós como igreja, estamos inseridos numa batalha espiritual. No campo pessoal e no campo coletivo. Talvez um bom estudo, não é esse de hoje, mas você podia fazer esse estudo aí na sua casa depois. Você que gosta de estudar a Bíblia e já tem aquele hábito de separar um tempo para estudar a Bíblia, começa fazendo essa pergunta: quais os ataques do diabo hoje à igreja de Jesus? Quais os principais que você consegue perceber? É um bom estudo bíblico. Você começa a pensar no seu contexto, no contexto da igreja, de como Satanás tem atacado a vida da igreja. O apóstolo Paulo diz que nós não podemos ficar ignorantes ou desconhecer esse contexto de batalha que nós vivemos. Eu gosto sempre de pensar com a igreja assim: existem problemas que são visíveis. Você tem uma dor de cabeça, você tem um cansaço, um desânimo, que às vezes eles causam dificuldade para você participar de uma reunião como essa. Aí você toma um remédio e resolve a dor de cabeça, e você fica mais animado e vem à igreja. Mas existem problemas que você não vê e que você não combate com uma novalgina nem com um remédio qualquer. Que são problemas ou que está no campo da oposição ao desenvolvimento da sua fé. Essa batalha espiritual, ela não é visível. Ela é invisível. O nosso inimigo é invisível. E o que torna a gente mais vulnerável ainda. Porque quando você está lutando com a dor de cabeça, você sabe que você vai lá e resolve o problema. Mas quando o inimigo é invisível, como que você faz? Como que você prevê os ataques dele? Ou será que nós pensamos, por algum momento, que esse ataque não existe? E que nós estamos aqui num campo neutro? Não, eu tô na fé em Cristo, estou dentro de uma igreja, estou livre. Será mesmo? Será, Belô? Será que pisamos da porta para dentro, estamos junto com a igreja, nós estamos num campo neutro de batalha? Vocês sabem que, infelizmente, esse é um assunto que às vezes as pessoas desconhecem. Elas acham que aqui é um campo neutro. Elas acham que o fato de estar na fé acabou a luta, acabou a batalha. Mas não é. Né? A Bíblia diz que no dia que Jó foi oferecer culto a Deus pelos seus filhos, quem foi com ele? Nada mais, nada menos do que Satanás. Olha que momento sublime na vida de Jó. Ele oferecia culto todos os dias. E ele dizia assim: eu vou oferecer sacrifício pelos meus filhos, porque talvez eles tenham pecado. Talvez. Olha que pai maravilhoso esse, hein? Pai exemplar. Acordava mais cedo e orava pelos filhos, porque talvez eles venham a pecar. Então, Senhor, tem misericórdia, Deus, já evita. Olha que pai exemplar. Eu tenho um estudo muito bacana sobre isso, sobre Jó como modelo de pai. Então, queridos, essa batalha na qual nós estamos inseridos, ela é uma coisa muito real e nós não podemos ignorar. O diabo é atrevido, não é pelo fato que você está na fé, que você está na igreja, que ele não combate. Essa é a aplicação que você traz para você. Não adianta a gente estudar o Apocalipse querendo saber todos esses significados, se isso não me diz nada. Se isso não traz nada para mim agora, não, a Bíblia ela é para hoje, não é para o futuro. Esse capítulo 18, ele é um dos capítulos, assim, em termos dos desafios da igreja, que eu considero mais importantes. Vocês leram o capítulo 18 todo?
Alguém conseguiu ler já? Adiantou a leitura? Então vamos ler. Capítulo 18. Preste atenção. Esse capítulo 18 está falando da queda final da Babilônia. A Babilônia aqui, ela é mais do que um lugar, ela é um símbolo. Babilônia não se refere aqui a um espaço geográfico delimitado. Ela é símbolo de um sistema contra Deus, de um sistema que funciona fora dos princípios da palavra e que ainda mais, não somente fora, mas contra os princípios da palavra de Deus. Então, quando fala Babilônia, nós não estamos falando de uma cidade específica que você pode localizar num mapa geográfico. Você está falando de um sistema que opera em todo o universo, que é anti-reino, que é contra-reino, que é anticristo. Sistema de informação, um sistema de governo, um sistema político, um sistema econômico, ideias que estão debaixo dos sistemas e que são contra o reino. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Então, agora vamos ler o texto nessa perspectiva de que Babilônia aqui não é uma cidade. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. E então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da luxúria. Nós vamos ler até o versículo 3, depois continuamos a leitura. A queda da Babilônia, e aí, de novo, eu quero que você grave bem isso. Babilônia é símbolo de uma rebelião, ou da rebelião do homem contra Deus em todas as esferas da sociedade. É o sistema do mundo que se opõe contra Deus. Então, quando você lê queda da Babilônia, você está falando de queda de um sistema que alcança todo o universo. A queda da Babilônia, ou a queda desse sistema, é fato já consumado e decretado por Deus. O versículo 2, caiu. O anjo está aqui proclamando a queda da Babilônia, que, na verdade, já havia sido predita anteriormente. Há dois textos aí que você precisa abrir na sua Bíblia, que estão em Isaías, capítulo 13, que você vai ver a predição da queda da Babilônia. E depois, Jeremias. Isaías, capítulo 13, versículo 19 a 22. Isaías 13, 19 a 22. Diz assim o texto: Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca, jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém, nela as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer.
está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Está vendo a palavra profética de Isaías acerca da Babilônia? Agora você vai lá para Jeremias 51. Nessa mesma linha, Jeremias também profetiza sobre a queda da Babilônia como sistema que simboliza a rebelião do homem, um sistema que se opõe a Deus. Jeremias 51, versículo 24 e 26. Jeremias 51, 24 e 26. Diz assim o texto: pagarei ante os vossos próprios olhos à Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Os irmãos estão percebendo a expressão profética? Pagarei ante os vossos próprios olhos a quem? A Babilônia, ou seja, eu vou pagar a Babilônia toda a maldade que ela fez contra a igreja, contra Sião. Estão vendo aí a profecia da justiça que vai se manifestar? Olha que Deus aqui está irado. Ele não está vindo com graça, mas não, ele está vindo com juízo aqui. Ele está dizendo, eu vou pagar a maldade que vocês fizeram à igreja de todos os tempos. Amém, gente? Tranquilo aí? Eis que sou contra ti, versículo 25 diz: ó monte que destróis, diz o Senhor, que destróis toda a terra, estenderei a mão contra ti e te revolverei das rochas e farei de ti um monte de chamas. De ti não se tirarão pedras, nem para o ângulo, nem para os fundamentos, porque te tornarás em desolação perpétua, diz o Senhor. Amém, gente? Tranquilo aí? Volta lá para Apocalipse agora, por favor. E veja aí que a palavra, no versículo 2, está dizendo, chegou o momento, está cumprindo a profecia. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. A Babilônia se tornará, então, habitação, morada de demônios, enquanto a igreja é a morada de Deus, santuário de Deus. Você já viu quantas vezes a Bíblia se refere a nós como igreja, como habitação de Deus, santuário de Deus? E aqui está fazendo uma contraposição. A Babilônia, ela não é morada de Deus, ela é morada de Satanás, dos demônios e de toda espécie de maldade. O Apocalipse capítulo 21 proclama a igreja, a noiva do Cordeiro, como habitação de Deus. Nós vamos ver no capítulo 21 ainda, vamos chegar lá. Mas aqui a Babilônia, que é o alvo do juízo de Deus, é a habitação dos demônios e das aves imundas. Isto significa que será um lugar totalmente destituído de Deus, da sua palavra e do seu povo. Amém, gente? Tranquilo até aí? Feio demais, não é? Não é bonito não, não é? A queda da Babilônia será em razão da sua devassidão moral e espiritual e econômica. O versículo 2 e 3 diz isto aí. Todas as nações, me acompanhe o versículo 3, têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, e com ela se prostituíram todos os governos da terra. Olha que, irmãos, que coisa interessante, falando aí da corrupção de todos os governos da terra. Os reis da terra, ou os que detêm o poder
político e econômico se corromperam também. O sistema religioso e econômico da Babilônia poluiu o mundo inteiro, levando pessoas a adorarem o dinheiro e se prostrarem diante de outros deuses. Os homens se tornaram mais amantes dos prazeres do que de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Já leram isso aí? Os homens se tornaram mais amantes dos prazeres do que de Deus? 2 Timóteo 3, 4. Depois você confere lá na Bíblia. Os homens embriagados pelo espírito da Babilônia amaram o mundo e as coisas que há no mundo. Foram dominados pela concupiscência dos olhos, da carne e da soberba da vida. Vocês lembram do texto que eu abri aqui o nosso culto? Vamos ler de novo lá? 1 João, só vocês folhearem algumas folhas atrás aí. 1 João, logo antes do Apocalipse, o texto que eu li. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Amém, gente? Esses prazeres jamais puderam satisfazer o coração dos homens. Nos dias que esse sistema cair, esses homens que buscaram esses prazeres de forma desenfreada ficarão totalmente desolados. A impiedade sempre vem acompanhada de perversão. Quando a religião abandona a verdade, ela entra pela porta da perversão. Então, aqui está, no primeiro momento, o quadro onde descreve a palavra profética da queda da Babilônia e descreve do porquê ela vai cair. Porque ela chegou a um nível de corrupção e devassidão em que agora, então, ela está debaixo da ira de Deus. No versículo 4 e 8, agora de Apocalipse, voltando lá, continuando a leitura, a outra voz. A primeira voz exclamou: caiu, caiu a Babilônia. E a segunda voz? O que diz? Eu queria que você lesse e me respondesse aí para vocês participarem. O que diz a segunda voz agora no versículo 4? Por favor. Essa voz aí é para quem? Para a igreja. Olha aí, retirai-vos de onde? Dela. Dela quem? A igreja deve se retirar de quem? Da Babilônia. Retirai-vos dela, povo meu, para não seres o quê? Cúmplices. Então, a primeira palavra é uma palavra que anuncia o cumprimento da profecia. Vai chegar. Já está decretado. Agora, igreja, foge dela. Igreja, foge do mundo. Aqui vem uma palavra de exortação muito própria para nós hoje, gente. A ordem de Deus é para a igreja sair desse sistema do mundo. Em todo tempo, a igreja deve apartar-se do mal, do sistema do mundo, da falsa religiosidade. No pecado não existe, nunca existiu verdadeira comunhão. Agora, irmãos, esse texto coloca a gente dentro de um assunto, que eu quero que você preste atenção, que esse assunto aqui é um assunto que domina quase todo o Novo Testamento, se não toda a Bíblia. Quando Deus está falando para a igreja, saia desse sistema, saia desse mundo, o que de fato Deus está querendo dizer para mim e para você na prática? O que Deus está querendo dizer para mim e para você, para nós que estamos lendo isso hoje?
Qual é a mensagem prática? Saia desse sistema, saia desse mundo. Como que você entende isso na prática? Deixar de praticar o pecado. Hã? Manter-se santo. Por favor, participem. O que é que vocês estão entendendo disso? Hã? Pode falar. Vencer ou não se deixar levar pelas tentações, pelas seduções que a gente vê até o momento. Primeira coisa que queria dizer para vocês. Como que nós vamos fazer para evangelizar o mundo se a Bíblia está dizendo para sair dele? É? Muito bem. Então, vamos entender o que o texto está dizendo. A Bíblia, quando diz sair desse sistema, ele está dizendo para você não se envolver com ele. Mas o nosso papel é nele. E aí que está o grande desafio para nós como igreja. Você ia falar, Sérgio? Não, é exatamente isso que a palavra de Deus fala. Não rogo, quando Jesus ora, ele fala, não rogo que não estilo do mundo, mas que o livre do mal. A Célia está citando a oração sacerdotal de Jesus. Não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que os livres do mal. O que Paulo aos Romanos escreveu no capítulo 12? Vamos ver como é que os irmãos estão de Bíblia aí. Rogo-vos, ofício vivo, santo e agradável a Deus, que é, e não, e não vos conformeis com esse mundo, com esse século, com esse sistema. De que maneira, então, nós vamos viver nesse tempo? Nós vamos viver como inconformados. A palavra conformar, lá em Romanos capítulo 12, é maravilhosa. Ela é a mesma palavra que se usa para forma. A forma que você coloca a água, você leva na geladeira e ela se torna gelo. Aquele gelo, ou aquela água, quando ela se torna sólida, ela toma a forma da forma. Certo? Então, o que a palavra está dizendo? Não tome a forma do mundo. O mundo tem uma forma. O mundo vai querer colocar você dentro de um padrão, mas resista a esse padrão. Agora, a minha pergunta é mais funda ainda, porque senão não tem sentido o nosso estudo. Qual é a forma do mundo? Como que eu, pastor, eu não vou me conformar? Porque a resposta aqui foi boa. Não vamos viver no pecado, mas o que é esse pecado na prática? De que maneira o sistema mundo pressiona a minha vida e a sua vida? De que maneira o sistema mundo pressiona você? Hoje, você se sentiu pressionado pelo sistema mundo? De que maneira você se sentiu pressionado pelo sistema mundo? Oi, Daniel. Daniel está dizendo que essa pressão é na mente. E de que maneira o mundo pressionou a sua mente e a minha mente hoje? Vamos descer isso para a prática. Né? Não vamos ficar lá no campo da teoria, não. Quais são as armas do mundo? De que maneira ele pressionou? Você se sentiu pressionado hoje pelo mundo? Dá para mim um exemplo que você foi pressionado pelo mundo hoje. Hã? Muito bem, minha irmã. Quem ligou a televisão hoje viu inúmeras ofertas lá de produtos lá. Você precisa cuidar do seu corpo. Mas a Bíblia diz o quê? Cuidado com a vaidade. Olha como que a gente precisa de sabedoria. Você tem que cuidar do seu corpo. Mas cuidado, porque você está a um passo da vaidade. Né? Em outras palavras, a vaidade até certo ponto ela tem benefício, mas passou de um ponto, cria problema para você. Quando alguém, por exemplo, morre porque deixou de comer
para ficar dentro dos padrões de beleza desse mundo, igual nós estamos vendo um punhado de moça aí morrendo de... como é que chama? Anorexia. Isso não é sistema mundo pressionando a cabeça desses meninos, não, gente? O que vocês acham? Sim ou não? Não é o sistema mundo na cabecinha deles assim, se você ficar gordinha, ninguém vai te aceitar. Para de comer, então. Hã? Ela embarca e vai. Manipulação da mídia. Poderosa. Poderosíssima mídia nesse papel de colocar na nossa cabeça os valores que não são os valores de Deus. Você já foi tentado a ser desonesto ou se apropriar do que não é seu, porque você está indignado com a forma que o governo trata a gente? Eu já fui. Se você não for, já fui tentado. Na hora de declarar imposto de renda, tem alguém que paga imposto de renda feliz da vida? Tem um colega meu que fala assim, você está reclamando de pagar muito imposto de renda? Ele fala para os outros assim, você ganha muito, por isso você paga muito. Tudo bem, está certo, tem um certo sentido nisso, graças a Deus que você tem dinheiro para pagar, graças a Deus você tem salário, mas não dá uma revolta na gente de você pagar tanto imposto e aí você pega uma estrada dessa aí e o seu carro entra num buraco desse aí porque não houve cuidado com as estradas e você vai para o médico e não tem atendimento médico e o povo está morrendo nos corredores. Isso não dá uma indignação? E aí você fala assim, eu pagar imposto para quê? Então o mundo pressiona a gente. Não é? O mundo pressiona. Com relação aos valores, honestidade. Honestidade. Olha que coisa difícil hoje, hein? Você tem que dar 1000 garantias. E as pessoas são desonestas, hoje não ficam mais vermelhas, não. Hoje ninguém fica corado por isso, né? Ah, que coisa terrível aquilo, hein? A Célia está citando um exemplo aqui. Você vai na casa lotérica pagar uma conta, aí tem uma moça lá que fica fazendo o que com você? Vai fazer um joguinho hoje? Ó, não sei quantos milhões, hein? Fica lá no ouvido, né? Faz um jogo de azar. De que maneira o mundo pressiona a gente? A todo momento, né, gente? Todo momento. Olha, uma das maiores pressões que a gente sente do mundo hoje é em relação à família. É ou não é? Está difícil, não está o negócio? Está difícil. Está complicado o negócio da família hoje. Como que está difícil o ataque da Babilônia à família. A Babilônia não aceita a família, a estrutura, os valores morais, acabou. Os irmãos estão entendendo? Se vocês falarem assim, a gente já pode encerrar o estudo que nós já cumprimos hoje à noite. Porque quando a gente fala de Babilônia aqui, esse é o sentido do texto. É para a gente ter essa percepção de que nós estamos debaixo dessa pressão. E é por isso, de novo, que o Apocalipse começa dizendo, bem-aventurado aqueles que leem a palavra e guardam. Porque o que vai livrar eu e você dessa pressão? Enquanto o mundo diz assim, seja desonesto, faça isso, faça aquilo, a palavra de Deus te mostra o caminho. E se você está em constante estudo da palavra, em constante submissão à palavra, oração, o seu caráter e a sua mente são moldados conforme a palavra. Você quer ver um teste? Você quer fazer um teste? Mateus capítulo 5.
É o teste. O que está lá em Mateus capítulo 5? Bem-aventurado o quê? Vamos ler lá? Esse é o teste, hein? Mateus capítulo 5. Pelo menos uma vez por ano também, a gente como igreja precisava estudar esse texto. Bem-aventurados humildes de espírito. O que o sistema mundo diz? Que esses são os bem-aventurados? Não é nada. Bem-aventurados são os arrogantes. Os dominadores são bem-aventurados. Bem-aventurados que choram por causa dos seus pecados, porque serão consolados? Não é nada. Bem-aventurados aqueles que não choram, que são durões. Bem-aventurados mansos. Você é bobo, você está dando sua vez, você está dando seu direito. Né? Pisou no meu calo, pastor. Eu não levo desaforo para casa, não. E tem crente que gosta de falar isso batendo no peito. Pisou no meu calo, eu dou o troco na hora, pastor. Comigo é assim. E fala com isso como normal. Jesus falou, não é assim. Não é assim, mas o mundo diz que é. Difícil, hein, gente? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos. Gente, quando está faltando isso no nosso mundo, né? Misericordiosos. Bem-aventurados os puros, ou os limpos de coração. Pureza. Meu Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Gente, quanto faz falta um pacificador? Quanto faz falta um pacificador? Nas minhas férias agora, eu e Jaqueline aconselhamos um casal. Aliás, mais de um. Enquanto descansa, carrega pedra, né? E o presbítero, se for para mim, fala que eu não posso atender, viu, Filemon? É a mensagem. A mensagem da TIM é o sistema mundo. Compra mais alguma coisa. Aí ele estava falando, pastor, a minha igreja está em guerra, como é que eu vou fazer? Eu falei, seja pacificador. Vai lá, pede perdão. Vai lá para o outro grupo e fala assim, nós precisamos perdoar. Nossa, pastor, isso é difícil. Eu falei assim, a Bíblia diz que nós temos que ser pacificadores. Quanto faz falta isso, né? Aquela pessoa que, né, ajuda você a ver o outro lado, senta com você, vai lá no outro lado também, senta. Como isso faz falta? Famílias, igrejas, pessoas divididas. Como faz falta para ser mais hoje? Fica lá que eu fico aqui, a sua opinião é a sua, a minha, e acabou. Olha como que o sistema mundo faz com a gente. Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E, finalmente, bem-aventurados, felizes, quando por minha causa vocês sofrerem, vocês forem perseguidos, e quando as pessoas mentindo disserem todo mal contra vocês, bem-aventurados vocês serão. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém, gente? Então nós vimos o padrão do reino, o padrão dos cidadãos dos céus e o padrão da Babilônia. A ordem de Deus é para que você não se conforme. Foi por isso que Deus mandou Abraão sair da sua terra e do meio da sua parentela para conhecer e servir a um Deus vivo. Foi por isso que Deus mandou Ló deixar Sodoma antes que ela fosse destruída pelo fogo. Foi por isso que Deus mandou Israel sair do Egito e não se misturar com as nações pagãs, nem adorar os seus deuses. E é por isso que Deus ordena a sua igreja a se afastar do sistema religioso e mundano. Deus não apenas manda a igreja sair, mas Ele dá razões para isso. Verso 4:8, para que a igreja não se torne cúmplice dos seus pecados.
para que a igreja não participe dos flagelos que sobrevirão à Babilônia, para que a igreja entenda quais são os critérios do julgamento divino, quais são os pecados específicos que Deus julgará. Primeiro, orgulho. A soberba é a porta de entrada da tragédia. O culto de si mesmo é abominável para Deus. Ela não deu a Deus a glória e agora está sendo destruída. O mundo está sempre ostentando sua riqueza, seus banquetes, suas festas e seu brilho. Mas a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. O culto ao prazer e à luxúria. O sistema do mundo enxerga os bens materiais e os prazeres do mundo como as coisas mais importantes da vida. Trocam Deus pelo prazer. Mas no dia final, esses prazeres não poderão satisfazer, nem darão nenhuma segurança. Você se lembra da parábola que Jesus contou do rico insensato? Estão lembrados desse texto da Bíblia? Como que é a passagem? Aquele homem que Jesus chamou de rico louco, que ele trabalhou, ficou rico, e aí ele encheu os seus celeiros de coisas, e aí ele olhou, um dia ele saiu assim na sacada da sua mansão, ele olhou e falou assim, eu já não tenho mais lugar onde guardar as coisas, então eu vou construir mais celeiros para guardar. E aí um dia ele saiu na sacada da sua casa, olhou para tudo aquilo, bateu na barriga assim, né? Inclinou a cadeira para trás, balançou e falou assim, come alma, bebe, regala-te. Ou seja, o meu prazer está nas coisas que eu conquistei, meu prazer está no luxo, na riqueza. Esse é o meu prazer, então regala-te nisso. Qual foi a palavra de Jesus para ele? Louco! Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e aí? O que você guardou, o que você fez, para quem será? Do que servirá os prazeres que você desenvolveu, cultivou, essa riqueza? Para que servirá isso? Né? E às vezes a gente se mata tanto por causa disso, né? Experimenta 4, 5 roupas e nenhuma serve. Já aconteceu isso aqui? Aqui ninguém aconteceu isso. Né? 4, 5, 6 roupas, ainda pisa duro, fala, mas que droga, não tem roupa para vestir? Não tem roupa para vestir? E aí você compra, mas quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Vamos lá para o final. Versículo 20 e 24. Exultais sobre ela, ó céus, e vós, santos e profetas. Vamos ler juntos esse texto? Exultais sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. A palavra agora é para quem? De novo, para a igreja. O que está dizendo para a igreja? Igreja, celebre a Deus. Celebre a Deus. Celebre a Deus porque a Babilônia está sendo julgada. A Babilônia que escravizou, que matou os profetas, agora está sendo julgada. Deus contra ela julgou a vossa causa. Gente, que coisa maravilhosa, hein? A vossa causa. Então Deus está dizendo, olha, eu vou exercer justiça contra a Babilônia por causa de vocês. Porque vocês foram oprimidos, porque vocês foram perseguidos pela Babilônia, eu vou exercer juízo contra ela. Deus está tomando a nossa defesa e exercendo juízo. Amém, gente? A igreja celebra isso pela fé. Nós estamos nessa batalha, mas nós já podemos celebrar. Isso vai acontecer. A ruína da Babilônia será total e ela será evidente. O versículo 21 diz que o anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e jogou para dentro do mar, dizendo,
assim com ímpeto será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. A Babilônia, ou esse sistema, se tornará no final o lugar onde todas as coisas boas estarão ausentes. Por exemplo, diz o texto aí: voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarim, jamais em ti se ouvirá. Ou seja, na Babilônia julgada não tem música, porque lá só ouve-se lamento. Não tem arte, porque também diz o texto aí que não tem artífice ou qualquer forma de arte. Também diz aí que não tem suprimento, porque os moinhos já não movem mais. A Babilônia, que antes era o mercado do mundo, agora está deserto. Não tem luz. As trevas são o símbolo final símbolo da efusão final, da manifestação final da ira de Deus, porque Deus é luz. Condenação eterna é ir para as trevas eternas, trevas exteriores. Essas trevas espessas durarão eternamente. A Babilônia não tem relação de amor, não tem casamento, não tem poesia, nem sonhos, diz o texto aí, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria. Olha aí. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Então a Babilônia é sede da feitiçaria, o espírito que substitui a Deus por magias, e também o centro da perseguição, onde os profetas e santos foram mortos. Finalmente, irmãos, o ponto principal. Ponto principal. Tem aí o último slide, Anaísa? Anaísa? Tem aí? O último slide, ponto principal. Vamos ler juntos lá? O ponto principal que devemos observar é que este mundo arrogante e sedento de prazer perecerá com todas as suas riquezas e prazeres sedutores, com toda a sua cultura e filosofia anticristãs, com suas multidões que têm abandonado a Deus e vivido conforme os desejos da carne. Os ímpios sofrerão penalidade eterna. Assim Deus disse, assim Deus fará. Aí o último slide, por favor, Anaísa. A conclusão. Os prazeres do mundo sempre terminam em desilusão, fracasso, ruína, derrota e perdição eterna. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida enfrentarão vitoriosamente, quer a sedução do mundo, quer a violência do mundo, eles vencerão com o Cordeiro. Finalmente, uma palavra de consolo. Como sobreviver nessa pressão? A promessa de Deus é que aqueles que os nomes estão escritos no livro da vida vão enfrentar vitoriosamente. Essa palavra foi colocada de propósito. Vão enfrentar. Não é fácil. Vai haver enfrentamento, como já tem havido. Não é fácil para nós vivermos essa pressão, suportarmos essa pressão. Mas a Bíblia diz que se você continuar enfrentando e for fiel, no final a vitória está certa. Então não desista, não desanime. A pressão está por aí, está sendo exercida a todo momento. Mas continue fiel, porque Deus, no momento certo, se manifestará. Amém, gente? Alguém gostaria de fazer uma pergunta sobre esse capítulo? Pois não, Daniel. Você fala, eu repito para sair na internet. Sutileza.
Sem dúvida. Verdade. Verdade. Esse não, esse acabou. Não, eu fui até o final. Fui até o final. Eu só pulei um pedaço aí porque ele repete. Tá? Oi? Porque nem tudo que está aqui na folha eu coloco lá, tá, gente? Na folha tem mais coisa para vocês estudarem, tá? É uma síntese, porque ali não dá para a gente colocar tudo, senão vocês não vão ler. Tá bom? Aí chega em casa, dá uma repetida. O que o Daniel colocou aqui é muito oportuno, que a Babilônia trabalha de forma sutil, né? O ataque ou a pressão que vem sobre a igreja, ela é sutil, ele não vem de cara aberta. É muito sutil, é devagar. Vocês conhecem aquela ilustração da rã que morreu cozida? Conhecem, né? Todos conhecem? Do sapo ou da rã? A rã é menos nojento, né? Do que o sapo. Colocou a rã na chaleira de água bem, né, fresquinha, ela ficou tranquila. Mas aí colocou um fogo bem baixo. E a água foi esquentando. Mas a rã foi se adequando ao calor e à temperatura, né? Mas quando a água ferveu e a rã se deu por conta, não dava mais para sair da panela. Resultado, ela morreu cozida. Porque ela foi acostumando com a temperatura. E assim é a Babilônia hoje. Ela vai colocando, né, as coisas e vai colocando o diabo na sua sutileza. Por isso, de novo, a gente tem insistido tanto nisso e não tem outra coisa para falar. Não tem outro caminho. É você meditar nas Escrituras e refletir sobre sua vida. O que eu estou fazendo? As minhas ações são como cidadão do céu, da Nova Jerusalém, ou eu estou agindo como um cidadão da Babilônia, né? O meu caráter, o meu perfil, as minhas aspirações, os meus sonhos são de quê? Com o que eu estou sonhando? O que eu estou sonhando? Com o que eu estou sonhando, né? Eu sonho com a implantação do reino de Deus e eu pergunto todos os dias quando eu levanto, qual é a minha parte, Deus? É uma boa, não é? Deus, qual é a minha parte no seu projeto? Eu quero fazer a minha parte. Né? Você está no mundo, mas você não é dele. Amém, gente?